Bom, estamos terminando os nossos estudos de mecânica dos fluidos básica e vamos nos preparar para a nossa transição de mecânica dos fluidos básica para hidráulica. Por que isso? Porque, na verdade, a continuação da mecânica dos fluidos básica seria a hidráulica. Para isso ser feito de forma tranquila e eficiente, nós vamos praticamente encerrar esse nosso curso de mecânica dos fluidos básicas com 3 vídeos, onde eu estarei no laboratório de mecânica dos fluidos coletando dados e propondo um problema que será resolvido tanto por hidrostática, ou seja, considerando o fluido em repouso, como pela hidrodinâmica, considerando o fluido em movimento. Dessa forma, eu estarei evocando todos os conceitos que serão pré-requisito para os nossos estudos de hidráulica. Então eu espero que vocês acompanhem esses 3 vídeos que estarão encerrando o nosso curso de mecânica dos fluidos básicas e praticamente iniciando o nosso curso de hidráulica. Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Neste vídeo e nos 2 próximos, estaremos nos preparando para passarmos de mecânica dos fluidos básica para hidráulica, já que hidráulica será a continuação do que estudamos nesse primeiro curso de mecânica dos fluidos básica. É mostrar uma instalação de recalque que representa uma bancada do laboratório de mecânica dos fluidos. O que vem a ser uma instalação de recalque? Eu sempre vou retirar o meu fluido de uma cota inferior e levar para uma cota superior. Na cota inferior eu tenho um reservatório de captação que fica abaixo do solo e quem está agindo aqui é a pressão atmosférica. Succionar, vai passar pela bomba, vou recalcar e vou descarregar esta água nesse reservatório superior que está aberto também para poder agir a pressão atmosférica. A primeira coisa que eu quero mostrar é que quando eu tenho no início e no final a pressão atmosférica, ou seja, não existe uma variação de pressão, o meu fluido se encontra parado. Isso. A mecânica dos fluidos estuda o fluido parado. E aonde que isso é importante? Isso é importante para leituras de pressões através de instrumentação. Isso é importante em leituras de pressões manométricas. Isso é importante em leituras de pressões barométricas. Isso é importante em leituras de pressões para medidores de vazão, para medidores de velocidades e até mesmo para estudo de bombas. Então é fundamental que eu saiba medir essas pressões. Aqui nessa bancada nós estaremos medindo pressões manométricas, lembrando que eu sempre terei a pressão no centro do manômetro e eventualmente terei que corrigir se eu quiser uma seção abaixo, toda vez que eu tiver com uma tomada não central, mas inferior ou superior, eu tenho que corrigir. Se o meu manômetro está acima da seção que eu quero medir, a correção é mais γH. Se o manômetro estiver abaixo, será menos γH. Então aqui eu tenho pressão de entrada, pressão de saída. Vou ler essas pressões através de um manômetro em forma de U, que a gente chama de manômetro diferencial de coluna de fluido. Posso lê-la também através de piezômetro, olha, um tubo de vidro graduado. O piezômetro está sempre aqui aberto à pressão atmosférica. Posteriormente estarei mostrando também aonde eu posso ler essas pressões em um barômetro. Primeiramente eu quero mostrar o seguinte: não tenho variação de pressão, eu devo sempre abrir essas válvulas e fechar essa válvula central. Só que quando eu faço isso, eu observo que nessa situação, em toda a linha, eu tenho a pressão atmosférica agindo. Então, desse lado é a pressão atmosférica, desse lado é a pressão atmosférica. Mesma pressão dos dois lados, o desnível é quanto?
Zero. Ok? Tá? Agora, a mecânica dos fluidos também estuda o fluido em movimento, que eu chamo de hidrodinâmica. E é claro que para projetos o meu fluido vai estar em movimento, então eu preciso saber equacionar o escoamento do fluido. Por esse motivo, nós vamos ligar a bancada para mostrar o fluido escoando. Então eu queria que vocês observassem aqui. Ó. Minha pressão está zero, minha pressão de saída está zero. Então, eu não tenho escoamento. Eu vou ligar a bomba. Eu queria que vocês observassem que vai aumentar muito a minha pressão na saída. Liguei a bomba, ó, passei a ter uma pressão de praticamente 190 kPa e passei a ter uma pressão negativa aqui, ó. Aqui eu estou tendo um vacômetro, um manômetro metálico que só lê pressões negativas. Aqui tem um manômetro que só lê pressões positivas. O que a bomba fez? A bomba succionou o fluido e deu pressão para o fluido, a tal ponto que eu saí de uma pressão negativa, que no caso está me dando menos 190 milímetros de mercúrio, para uma pressão positiva de 190 kPa, tá certo? E esse fluido está escoando. Agora, se eu observar aqui, eu criei um desnível. Mas vamos mostrar a formação desse desnível. Olha, eu vou primeiramente fechar aqui e abrir. O meu fluido está escoando na tubulação, então eu estaria tendo que aplicar a hidrodinâmica. E aqui não está mostrando nada. Agora, por quê? Porque está fechado, eu não consigo ter nenhuma ação. Eu vou abrir aqui, criei um desnível, mas que não é o suficiente. Por quê? Porque o fluido está passando por essa parte e voltando para a instalação e não interagindo no meu manômetro em loop. Quando eu fecho, aí o desnível é real. E eu queria que vocês observassem que criou um desnível e parou. Então significa que nos aparelhos medidores de pressão, eu estou com fluido estático. Nos manômetros, eu também estou com fluido estático. Porém, dentro da tubulação, o fluido está em movimento. Então eu vou ter que me comportar de situações em equacionamentos diferentes. O objetivo inicial nosso seria aplicar os conceitos de mecânica dos fluidos 1 em mecânica dos fluidos 2. Mecânica dos fluidos 1 corresponde ao curso de Mecânica dos Fluidos Básica, que estamos acabando de linkar com o curso que iniciaremos de Hidráulica. Hidráulica seria o que eu denominei aqui de Mecânica dos Fluidos 2. Então, portanto, MECFLU 1, Mecânica dos Fluidos Básica, MECFLU 2, Hidráulica. Mas o que vem a ser isso? MECFLU 1, eu tenho a bancada funcionando, a bomba já foi comprada, o tubo já existe, os aparelhos já estão instalados, eu só preciso trabalhar com tudo isso. Em MECFLU 2, eu teria ao contrário, eu iria projetar a bancada, desde dimensionar os tubos, selecionar os acessórios hidráulicos, selecionar os manômetros, selecionar os medidores de vazão e principalmente escolher a bomba. Só que eu não vou conseguir fazer a MECFLU 2 sem saber os conceitos do MECFLU, não é fundamental que eles sejam de conhecimento de todos. Então, por esse motivo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar demonstrar que em trecho sem bomba, então eu indo aqui, ó, postando aqui, uma seção 1, uma seção 2, uma seção 3, eu não tenho bomba nesse trecho. Num trecho sem bomba, o fluido vai sem da maior carga para menor carga. Em particular, nesse caso, ele vai da maior pressão para menor pressão. Para demonstrar isso, nós vamos partir desta pressão que eu estou lendo aqui, ó, na seção 3, eu estou lendo uma pressão de 12 PSI, né? Então eu estou lendo essa pressão. E vou demonstrar que a pressão na seção 1 é maior do que a pressão na seção 3, porque o escoamento está indo de 1 para 3. Então nós vamos ter que calcular essa pressão na seção 1. Nós vamos calcular de duas formas diferentes. Nós vamos calcular pela hidroestática, pensando no fluido parado, e vamos calcular pela hidrodinâmica, através da equação da
energia. E mostrando os tipos de perda de carga que nós temos, que são fundamentais para poder dimensionar o meu projeto. Então veja bem, para fazer isso em hidroestática, eu preciso conhecer esse desnível do mercúrio. Então eu olho esse meu desnível de mercúrio e eu estou tendo um desnível na ordem de 160 milímetros de mercúrio. Esse é o desnível causado pela variação de pressão da seção 1, onde eu tenho um diâmetro de 1,5 polegadas do aço 40, para uma seção 2, onde eu tenho um diâmetro de 1 polegada, também de aço 40. Então aqui eu estou tendo uma redução. Toda vez que eu tenho uma redução, eu tenho dissipação de energia. Eu chamo isso aí de perda de carga localizada, porque eu falo causado por uma redução. A partir daí, eu vou querer medir a diferença de pressão entre a seção 2 e a seção 3, também através de um manômetro em forma de Watt. Portanto, aqui, fechei, e eu vou ter um desnível. Esse desnível meu aqui está me dando 230 milímetros de mercúrio. Então aqui eu tinha um desnível de 160 milímetros de mercúrio, aqui eu estou tendo um desnível de 230 milímetros de mercúrio. Importante observar que quando eu venho da seção 2 para a seção 3, o meu tubo tem área constante, não tenho nenhum acessório hidráulico, então significa que eu tenho um tipo de perda de carga, que é a perda de carga distribuída. Essa perda de carga distribuída, além dela ser importante eu saber calculá-la para o projeto, eu também posso usá-la para estimar a vazão por um diagrama chamado diagrama de Hall. Tá? Essa daqui eu estarei determinando a perda de carga localizada, e eu estou vendo que a perda de carga localizada é menor do que a perda de carga distribuída. Nós poderíamos também achar a perda localizada, por exemplo, na válvula gaveta. Olha, lembrando que a válvula gaveta ela não tem posição, ela pode ser instalada de qualquer lado. A válvula gaveta, teoricamente, ela deveria ser on-off, ela não é apropriada para controlar a vazão. Eu até posso usá-la, mas ela perde em relação a outro tipo de válvula. Tá? Eu poderia pensar nessa seção 3 da seção 4 e também calcular a perda de carga. Para mostrar isso, eu quero contar para vocês que eu estou nessa situação, na entrada, novamente com 12 PSI, e na saída com 8 PSI. Então eu estou observando que existe uma variação de pressão, e essa variação de pressão é causada pela perda de carga singular na válvula gaveta. Outro lugar que eu poderia ter perda de carga, eu também poderia ter perda de carga no medidor de vazão, tipo Venturi. Eu poderia ter perda de carga em uma curva. Eu poderia ter perda de carga em uma válvula Globo usada para controlar a vazão. É melhor controlar a vazão pela Globo do que pela gaveta. Eu poderia ter perda de carga em uma válvula de retenção, tá certo? E poderia ter perda de carga de ampliação. Só que tudo isso são perdas de cargas localizadas. Tá? Então, nosso objetivo inicial seria achar essa pressão através do conceito de pressão manométrica. Lembrando que pressão manométrica é sempre a pressão que entra menos a pressão externa. Essa pressão externa que eu tenho aqui, eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Nesse meu aparelho, eu tenho uma borrachinha aqui, ó, eu tenho uma borrachinha aqui. Essa borrachinha foi cortada para que entrasse a pressão atmosférica. Então quem age externamente ao aparelho é a pressão atmosférica. Então quem está lendo aqui no centro é a pressão na escala efetiva, certo? Porque a pressão atmosférica na pressão manométrica é sempre zero. Tá? E posteriormente eu queria calcular isso aplicando a equação da energia da seção 1 até a seção 3. Para se aplicar essa equação da energia, eu preciso saber a vazão de escoamento. Vazão, o que é isso? Vazão seria a quantidade de fluido que passa em uma dada seção por unidade de tempo, ou seja,
A vazão seria o volume dividido pelo tempo. A vazão eu sempre posso medir de forma direta e de forma indireta. Eu posso calcular a vazão real ou eu posso estimar a vazão. Calculo a vazão real de forma direta através do tanque, como nós vamos fazer daqui um pouquinho com o Klaus. Posso estimar a vazão pelo diagrama de Gauss, conhecer a perda de carga distribuída, e posso achar a vazão de forma indireta através do medidor de vazão, como o Ventura. Então o Klaus vai estar primeiramente determinando os L's do tanque e depois o tempo para dar o volume. O CPI é 3.6. É importante ressaltar que você tem que medir a área interna do tanque, né? Para você pegar a externa hoje. Agora nós vamos simplesmente deixar subir o ΔH e cronometrar o tempo. Klaus vai pegar um ΔH de 100 milímetros. Até uns 200 mais ou menos, para não ficar oscilando. Aí depois você pega 200 a 300. Ou por isso. Pegar para 300. $19 segundos e 69 milésimos. 19,69 segundos em 100 milímetros. Então, por isso eu acho a vazão. Uma outra coisa que eu quero mostrar antes da gente encerrar é essa válvula. Isso é uma válvula esfera. Toda vez que a haste estiver no sentido do escoamento, está permitido o escoamento. Se eu colocar vertical, está fechado. E ela mesmo está escrita, o nome. Uma válvula para abrir ou fechar. Ela não seria apropriada para que eu controle a vazão. Aqui eu também tenho uma perda de carga. Olha, aqui eu tenho uma ampliação, ó. Eu saio do tubo de uma válvula de 2 polegadas. Então eu tenho uma ampliação aqui, tem perda de carga. Tem perda de carga na válvula, tem perda de carga na união. Eu teria perda aqui, ó. Esse aqui seria um cotovelo fêmea de 90 graus. Cotovelo também pode ser chamado de joelho. Toda vez que eu tenho rosca externa, eu chamo de macho. Rosca interna eu chamo de fêmea. Esse é um tipo de perdas. Bom, importante, moçada, eu tenho que saber calcular tudo isso para poder dimensionar os tubos e selecionar a bomba. Agora, nós vamos fazer esses cálculos primeiro só pela equação da energia. Não vamos nos preocupar com as fórmulas para cálculo de perda de carga distribuída nem para singular. A distribuída seria pela universal, FLTH, V ao quadrado sobre 2G, e a localizada KS, V ao quadrado sobre 2G. É isso aí.